Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar uma aplicação do método de Gauss-Seidel. Esse método consiste numa modificação do método de Gauss-Jacob de forma a utilizar a componente mais atualizada disponível. Ou seja, a gente está falando aqui da solução. Na verdade, ele consiste aqui num melhoramento do método de Gauss-Jacob de forma a ter uma convergência mais rápida, né, do que esse método de Gauss-Jacob. Então, seja o sistema linear, três equações, três incógnitas, onde esses A11, A12, A13, né, A21, 22, 23, A31, 32 e 33 representam que a matriz dos coeficientes. O x1, x2 e x3 representam as incógnitas. Então vamos apresentar uma solução a partir dessas três equações, fazendo, né, o seguinte procedimento. A partir da equação 1, na linha 1 aqui, né, vamos isolar o x1, né, fazendo o seguinte, né, esse A12x2 eu passo para o outro lado subtraindo, né, o A13x3 também passou para o outro lado subtraindo. Esse coeficiente aqui A11 passa para o outro lado dividindo ou, né, multiplicando pelo inverso. Então, na equação 2, na linha 2 aqui, vamos isolar o x2, fazendo, né, a mesma ideia básica, né? Então ficamos com essa expressão aqui, né? E na equação aqui da linha 3, vamos isolar o x3, que vai dar uma expressão conforme vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, então, esse é um método iterativo, ou seja, um método repetitivo, né? Você estabelece, né, um critério de convergência, né? E você testa ali uma solução inicial, né, e obtém uma solução mais atualizada, e aí você faz o teste para ver se a diferença entre a solução atual e a solução anterior atingiu o critério de convergência ou não. Quando atinge, você para e você diz que é a solução, né, do sistema, né, a solução encontrada, né, com a precisão que foi estipulada, né, no início, quando você começou a resolver. Caso não tenha atingido a precisão, você pega essa solução mais atual e substitui de novo no sistema para encontrar uma mais atualizada ainda. E aí vai fazendo sempre o teste até que, né, a solução atual com a solução anterior, né, quando você faz o teste de convergência, atinge essa convergência e aí você para. Então suponha, né, que você tem um ponto de partida, né, que é uma solução inicial. Você vai chutar aqui, ó, pode ser um chute, né? Você vai chutar um valor para x1, um valor para x2 e um valor para x3. E aí eu substituo aqui nesse sistema, certo? E aí eu encontro uma solução. E aí eu vou repetindo até que a diferença, né, entre a solução atual e a solução anterior seja ali muito pequena, ou seja, seja menor do que o critério de convergência. E aí você encontrou a solução com a precisão, né, que você estabeleceu no início do problema. Então vamos lá. Essa solução primeira, né, que é o chute inicial, assim como chamamos, a gente vai chamar aqui solução de ordem zero, né? Ou seja, representado por esses casos aqui. Então, suponha que a solução de ordem zero é representada aqui pelo K-1, né? Se aqui é solução de ordem zero, essa solução aqui de ordem K vai ser solução de ordem 1. Ok? Então, vamos lá. Então, substitua, né? Quando você substituir aqui, ó, o x3 de ordem zero, né? O x2 de ordem zero, nessa solução aqui, eu já vou obter a solução mais atualizada para o x1 de ordem 1. Como no método, né, você tem que usar a solução mais atualizada disponível, como já foi calculado aqui o x1,
Então, quando eu substituir aqui, ó, na solução da equação 2 aqui, ó, eu já tenho o x1 mais atualizado e vou já substituir aqui, né? Se fosse pelo método de Gauss-Jacob, eu ia substituir a solução de ordem 0 e não de ordem 1, como foi colocado aqui. Então, a 3, o x3 aqui não foi calculado, então eu utilizo o anterior. O x1, como já foi calculado aqui, eu utilizei o que? O mais atual. Então aí a gente acha aqui um x2. Aí observe que já calculamos o x1, o x2, na hora de substituir aqui na expressão de x3, né, a gente já, como já calculou x1 e x2, então a gente já tem a solução aqui de ordem 1 mais atualizada, né, para substituir aqui no x3. Então é basicamente isso, né, que consiste o método. E vamos para algumas informações aqui importantes, né? Por exemplo, condição de convergência, né? A convergência é garantida se qualquer das condições for satisfeita, né? Então tem lá A, se o raio espectral, né, for menor que 1. Ou seja, então vamos explicar aqui o que vem a ser o raio espectral. Então eu vou definir, né, uma quantidade aqui chamada beta1, certo? Onde eu vou utilizar sempre os módulos. Observe que são sempre os módulos, né? Então com os elementos da linha 1, então eu vou pegar aqui o A12 mais A13, tudo em módulo, dividido pelo elemento da diagonal, né? Então eu defino aqui uma quantidade beta1. Com essa quantidade beta1 eu vou substituir aqui, né? Ou seja, com os elementos aqui da linha 2, ó, A21 beta1 mais A23 dividido pelo elemento da diagonal, tá vendo aqui? Da linha 2, eu acho aqui um segundo valor beta2, e agora com beta1 e beta2, ó, eu acho um terceiro valor aqui, beta3, né? Então observe que aqui são os elementos da linha 3, então A31 vezes beta1, né? A32 beta2, né, dividido pelo elemento aqui da diagonal, certo? Então, com esses três valores, né, então eu vou escrever aqui o valor máximo encontrado entre beta1, beta2 e beta3 tem que ser o que? Menor que 1. Né? Se essa condição for atendida, então significa que a solução desse sistema vai o que? Convergir. Um outro teste que pode ser feito também para saber, né, se o sistema converge para esse método ou não é se a matriz for diagonalmente dominante, né? Você pode fazer o teste por linha, né? Então é o seguinte, então observe aqui, ó, que é sempre os valores absolutos. Então o valor absoluto do elemento da diagonal principal na primeira linha é maior do que a soma dos demais elementos na primeira linha, né? Tudo aqui é primeira linha, né? A12 mais A13. O elemento da diagonal na segunda linha em módulo tem que ser maior do que a soma dos módulos dos demais elementos na segunda linha, né? A21 mais o que módulo de A23, ok? E, né, o elemento da diagonal da terceira linha em módulo tem que ser maior que a soma dos módulos dos demais elementos da terceira linha. Aí você pode, se você fizer, né, e esse teste for satisfeito, você para por aí. Se você testar todos e não satisfizer, aí você vai testar agora por se a matriz é diagonalmente dominante por coluna. Então o procedimento é, né, semelhante, só que aqui você pega aqui o elemento da diagonal da primeira coluna tem que ser maior né, do que a soma dos módulos, tá vendo aqui, dos demais elementos da primeira coluna, né? Então você pega aqui o elemento da diagonal principal na segunda coluna tem que ser maior do que a soma dos demais elementos na segunda coluna, e assim sucessivamente, né? O elemento da diagonal principal na terceira coluna é maior do que a soma dos módulos, né, dos elementos da terceira coluna. Então está aqui aplicado os testes de convergência.
Se todos os testes falhar, nada você pode garantir a respeito da convergência, mas também não significa que o sistema não vai convergir. Apenas quando o teste funciona, a gente tem a garantia de que converge. Se todos os testes falharem, esse método pode convergir ou não, né? No caso de convergir, ele vai ter uma convergência mais lenta, né? Então, critério de parada, né? Então, a convergência é garantida se qualquer das condições forem satisfeitas aqui, né? Então, eu vou utilizar mais essa aqui, né? Que é a letra A. Então, observe que quando eu escrevo aqui, isso aqui é um vetor solução, onde isso aqui é uma matriz coluna, né? x1, x2, x3, ok? Então, a gente sempre vai fazer o teste com a solução atual e a solução anterior, né? Então, você vai diminuir aqui, né? O x1 atual menos x1 anterior, guarda ali o valor, aí você vai fazer com x2 atual menos o x2 anterior, x3 atual menos x3 anterior, e o máximo em módulo que obtiver, o que você vai substituir aqui em cima, e a solução mais atual, você tem um x1, x2, x3, o que tiver maior valor entre esses aí, x1, x2, x3, é o que você vai substituir aqui também em módulo. Se essa razão aqui for menor do que epsilon, ou seja, onde epsilon aqui é o critério, né, de convergência ou critério de parada, você para. Se for maior, você o que continua, você faz mais uma iteração, né, até que, né, você atenda essa condição aqui. Uma outra forma de fazer, porém, né, não devo usar isso aqui, que é a matriz A dos coeficientes vezes a solução x, né, de ordem k, menos b, que é o termo independente, o módulo disso, né? Então, observe, esse x aqui é uma matriz coluna que tem o x1, x2, x3, né? Aqui é a matriz A dos coeficientes. Então, ou seja, são três equações aqui. Então, das três equações, se o módulo máximo, né, dessas três for menor do que epsilon, você diz que é o que? Convergido. Que o sistema está convergido e para por aí, né? E uma terceira condição é o limite de iterações. Esse aqui é mais utilizado, né, quando você sabe que, né, o sistema já vai convergir para um certo número de iterações. Você sabe que já vai ter uma precisão bastante boa, né, conforme, né, desejado. Então, vamos mostrar a aplicação, né, desse método. Então tem aí um exercício, né? Achar a solução do sistema linear abaixo com precisão de epsilon menor do que 0,05. Então temos, né, esse sistema aqui, ok? Onde a gente vai fazer aqui o teste de convergência, né? Aqui eu desenvolvi o cálculo apenas do raio espectral, né? O da matriz, né, diagonalmente dominante eu não fiz, mas se vocês observarem dá para ver facilmente, né? Porque dá para fazer até de cabeça aqui, ó. Matriz diagonalmente dominante por linha, né? Então você vai pegar aqui a primeira linha, né? Então o elemento da diagonal principal na primeira linha em módulo tem que ser maior do que a soma desses módulos aqui. Então 10 é maior do que 2 mais 1. Então já foi atendido o critério, né? O elemento da diagonal principal na segunda linha tem que ser maior do que a soma dos módulos dos demais elementos aqui nessa linha, né? Então esse módulo aqui, ó, de 5 é maior do que a soma desses módulos, né? 1 mais 1 aqui. E o elemento da diagonal principal na terceira linha em módulo tem que ser maior que a soma dos módulos dos demais elementos aqui na terceira linha, ok? Então também é atendido, né? Para testar esse método, basta que uma dessas linhas, né, atenda esse critério. Então você diz que foi satisfeito. Se você quiser fazer o teste, né, por coluna, eu vou fazer aqui só para a primeira coluna, né? Então você vai pegar aqui, ó, o elemento da diagonal,
da diagonal principal, né, na primeira coluna tem que ser maior em módulo, né, do que a soma dos módulos dos demais elementos. Então esse 10 é maior do que 1 mais 2, ok? Vamos ver aqui agora, né, se for fazer o teste de convergência utilizando o raio espectral. Então, primeiro, né, vamos calcular aqui o beta 1, essa quantidade aqui beta 1, que é envolvendo aqui os elementos da primeira linha. Então você tem aqui, ó, né, vamos colocar aqui, né, 2 mais 1, que é dividido pelo elemento que está na diagonal principal, né, tudo em módulo, né, igual a 0,3. Com o beta 1 obtido, né, eu vou substituir aqui para achar o beta 2, envolvendo aqui os elementos da segunda linha, né. Então observe, né, os elementos aqui, ó, 1 vezes beta 1 mais 1, né, então 1 vezes beta 1, que é 0,3 mais 1, dividido pelo elemento aqui da diagonal principal, então deu aqui 0,26. E por fim, né, com beta 1 e beta 2, a gente, e os elementos aqui da terceira linha, vamos obter aqui o beta 3, certo? Então fazendo isso, né, então temos lá, ó, vai ser aqui, ó, 2 vezes o que? Beta 1, quer dizer, né? Então vamos colocar aqui a expressão, né? 2 vezes beta 1, que é 0,3, mais esse elemento 3 vezes beta 2, né? Aqui, ó, 3 vezes beta 2, que é 0,27, dividido pelo elemento da diagonal principal na terceira linha. Então isso aqui deu 0,14. Então o teste, né, para a matriz diagonalmente ou raio espectral, né, você vai observar qual o valor máximo entre beta 1, beta 2 e beta 3. Então o máximo aqui é o que? 0,3, então é menor que 1, então está ok, né? Então significa que o sistema aqui vai convergir. Pronto, agora, né, falar aqui do ponto de partida, né? Então a solução aqui de ordem 0, né, que é o ponto de partida. Muitas vezes, né, o problema pode te dar uma solução inicial, ou você pode fazer um chute inicial, mas, né, tem também um critério bastante interessante, que é utilizar aqui, ó, justamente esse termo independente dividido pelo elemento da diagonal, né? Então BI sobre AI, né, que é, aqui AI é o elemento da diagonal. Então na equação 1 vai ficar o que? 7 sobre 10, que é 0,7. Na equação 2, né, vai ser o que? Menos 8 sobre 5, que é esse elemento aqui da diagonal principal, que é menos 1,6. E na equação 3, né, vamos ter aqui, ó, 6 sobre 10, que é o que? 0,6. Então tem aqui o chute inicial, né, eu utilizei esse critério aqui, que eu acho bastante interessante. Então eu reescrevi aqui, né, esse chute inicial eu vou colocar como uma solução anterior para substituir no sistema, encontrar o que é a solução atual, né? Então, exemplo, então a solução anterior, né, que é de ordem 0, quando eu substituir aqui esses valores aqui, eu vou achar a solução atual de ordem 1. Então substituindo aqui, né, então, ó, o x2 aqui é menos 1,6, o x3 aqui 0,6, né? Então encontrei o que? 0,96. Então, pelo método de Gauss-Jacob, eu utilizaria esses mesmos valores aqui. Só que pelo método de Gauss-Seidel, eu tenho que utilizar a solução mais atual disponível. Por exemplo, então observe que o x1, aqui eu já tenho o x1 mais atual, ó, x1 de ordem 1. Então esse x1 que eu obtive aqui, eu já vou substituir aqui, ó, conforme está mostrando aqui. Então eu já tenho aqui o x1 de ordem 1. O x3, como não calculei ainda, eu tenho o x3 de ordem 0, né, que é a anterior. Então substituindo aqui, né, então vai ser o que? Menos 8, esse x1 aqui que eu acabei de obter, já substituí, e, né, esse x3 aqui eu vou utilizar o do anterior, ok? Pronto, agora observe que eu já calculei aqui, ó,
o x1 e o x2 aqui, ó, atuais. Então já temos o x1 de ordem 1 e o x2 de ordem 1 também, ó, já tem esses valores. Então esses são os valores mais atuais disponíveis. Eu já vou substituir nessa equação aqui, né? Então vai ser o que? 1 sobre 10, 6, 2 vezes o que? x1, que foi esse aqui, menos 3 vezes o que? O x2, que já obtivemos esse aqui. Então, calculando isso aqui, vamos encontrar aqui, ó, 0,98, né? Portanto, né, então a solução atual, né, que é essa solução aqui de ordem 1, vai ser o que? Né? Esse, né, 0,96 menos 1,91, 0,98. Pronto. Então, o passo seguinte é fazer o teste para ver se, né, atinge o critério de convergência ou não, né? Se atingir o critério de convergência, essa vai ser o que? A solução, né, com a precisão estipulada no problema. Caso não atinja o critério de convergência, a gente vai usar essa solução mais atual para calcular uma nova solução. Então vamos seguindo aqui, né? Então tem que fazer para x1, x2, x3, né? Então, e é sempre em módulo, né? O x1 atual menos o x1 anterior, então o atual menos o anterior, ok? Então deu 0,26. O x2 a mesma coisa, ó. O x2 atual menos aqui o anterior, tá vendo aqui? Só que menos com menos deu mais, né? 0,31. E o x3 aqui atual menos o anterior, encontramos isso. O teste para o critério de parada é isso aqui, ó. O máximo dessa diferença dividido pelo máximo desse aqui, em módulo, ok? Então o máximo aqui, ó, dessa diferença foi o que? 0,38, ok? E o máximo aqui, ó, da solução atual foi o que? 1,91, certo? Então fazendo essa conta aqui, dá o que? 0,20, ou seja, é maior do que epsilon, portanto, né, vamos utilizar essa solução, substituir novamente aqui para encontrar uma solução okay, mais atual. Então essa solução agora, né, quando eu for substituir no sistema novamente, ela agora vai passar a ser o que? A solução anterior para eu achar a solução atual. Ok? Então, né, seguindo aqui, então reescrevi aqui a solução, né, então vamos, né, substituir aqui, né, no caso aqui você tem o que? O x2 que é menos 1,91, né, que eu estou substituindo aqui, e o x3 aqui que é o que? 0,98, né? Então fazendo essa conta aqui, vamos encontrar aqui, ó, 0,98, ok? Pronto, agora a gente já tem o que? O x1 mais atual. Esse x1 mais atual já vai ser substituído aqui. O x3, como eu não calculei ainda, eu só tenho o que? O x3 anterior. Então, substituindo esses valores, né? Esse x1 mais atual substituído aqui. E o x3 anterior aqui substituído aqui, né? Ok? Então, fazendo essa conta aqui, vamos encontrar aqui, ó, menos 1,99, né? E agora, como eu já tenho ó, x1 atual e o x2 atual, já vamos substituir aqui e aqui, né? Então vai ficar o que? 1 sobre 10 menos 6, 2 vezes o x1 mais atual, menos 3 vezes o x2 também aqui mais atual. Então observe que isso aqui, ó, fazendo essa conta, vai dar igual que a 1, ok? E aí a gente agora vai escrever aqui a solução, ó, atual agora, né, que é o que? 0,98 menos 1,99 e 1, ok? Então vamos fazer novamente, né, essas diferenças para fazer o teste, né, do critério de parada, ok? Então, né, fazendo aqui o x1 atual de ordem 1, né, menos o x1 anterior que é de ordem 1. Então é pegar esse menos esse, né? Então dá aqui 0,02. Pronto, aí vai ser agora o x2 atual, que é menos 1,99, menos o x2 anterior. Então, lembrando que menos com menos aqui vai dar mais, né?
Então isso aqui dá 0,08, né? O x3 atual menos o x3 anterior aqui. Então deu o que? 0,02, né? Então o teste aqui, né, do critério de parada vai ser o que? O máximo desses valores, que é o que? 0,08, dividido pelo máximo desses valores, que é 1,99, né? Ou seja, então, dividindo aí 0,08 por 1,99, né, isso aqui vai dar o que? 0,004, ou seja, que é menor que epsilon. Portanto, chegamos aqui na solução com a precisão estipulada, né? Então, logo, né, o conjunto de solução, que é essa terna ordenada aqui, né, x1, x2, x3, será, né, dado por isso aqui, né, 0,98 menos 1,99 e 1. Ok, pessoal? Então, a apresentação desse método era isso, né, que eu gostaria de apresentar. Ficamos por aqui. Gostaria de agradecer quem pôde assistir até o final. E é isso aí.